nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus, no mês das primícias. Isso é um mês muito importante para nós. É um mês em que nós falamos para o Senhor, assim como cantamos, tudo é do Senhor. Você pode falar isso? Tudo é do Senhor. Você tem condições de falar isso? Tudo que é meu é do Senhor. Olha, quando você faz essa declaração, algo no mundo espiritual acontece. Deus abençoa a sua vida. Deus te abençoa. E esse é o mês das primícias, irmãozinhos que estão em casa. É o mês de festa, é o mês de colheita. É o mês em que nós falamos para o Senhor, tudo é do Senhor. E hoje nós queremos falar um pouco sobre primícias. Esse mês das primícias, todos os pastores terão a oportunidade de vir aqui e falar algo sobre primícias. Nós temos aqui todos os cultos, a temática vai ser primícias, para que a gente entenda. Muitos estão nos visitando aqui hoje, pode ser que você não entenda nem o que significa primícias, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E cada pastor vai trazer um pouquinho do que Deus deu a ele sobre primícias. E nós não podemos ser negligentes quanto à parte financeira. Nós não podemos deixar de lado isso. Eu fico vendo, às vezes, igrejas que na hora do dízimo e da oferta, os pastores até ficam constrangidos e se escondem. Acontece isso, irmãos. Muitos pastores, essa semana eu vi um testemunho de um pastor, que ele fala, Luciano Subirá, já ouviu falar dele? Ele falou que no momento da oferta do culto, ele se escondia atrás do órgão, porque tinha vergonha de falar nisso. Era constrangimento, porque o mundo fala aí fora, né? Ah, você vai para a igreja para quê? Como é que é? Pequenas empresas, pequenas igrejas, grandes negócios. Já ouviu falar isso? É o mundo falando mal das igrejas. Mas a gente precisa valorizar o tema, finanças. Olha, é muito importante, a Bíblia valoriza esse assunto de forma tão especial. Eu li um livro esse ano, de um autor chamado Howard Dayton, e ele escreve um livro que se chama O Seu Dinheiro. Ele é evangélico, ministério lá dos Estados Unidos. E nesse livro, O Seu Dinheiro, ele fala a importância de você ter uma vida financeira saudável. Você ser bom administrador financeiro vai te aproximar de Deus. Olha que doideira. E ele faz uma afirmação no livro, que eu acho essa afirmação muito interessante. Ele fala o seguinte: se você pegar todos os versículos que falem de fé e oração, nós teremos algo em torno de 500 versículos na Bíblia. São dois assuntos importantíssimos para nós como cristãos. Você acha que são assuntos importantes? Fé e oração? É base da nossa crença, do cristão. Entender o que é fé, entender o que é oração. Então nós estamos falando de 500 versículos. Agora, quando o assunto é bens, riquezas e dinheiro, sabe quantos versículos nós temos? 2084. Ou seja, a Bíblia está dando muita ênfase a esse assunto. E nós devemos falar nas igrejas, nós devemos falar nos cultos. É um assunto importante, é um momento importante, porque Deus fala para nós aqui. 2084, mais da metade das parábolas que Jesus contava está relacionada a bens, riquezas e dinheiro. Agora, a gente tem que entender que Deus aqui não está valorizando o dinheiro. Deus está nos dando condições para a gente ter uma interpretação correta sobre o assunto. E as primícias é uma forma disso. Vou falar um pouquinho de primícias agora. Eu gostaria de ler um texto. É um texto que todo ano a gente inicia com esse versículo. Mas eu pedi o Espírito Santo, falei: Espírito Santo, dessa vez fala comigo uma coisa diferente. E Deus falou. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Vamos lá então, por favor, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão
plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Papai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus e o Senhor é dono de todas essas coisas. E o Senhor está nos falando aqui essa manhã sobre primícias, que possamos entender, Pai, o teu recado e possamos, além disso, aplicar na nossa vida diária, em nome de Jesus. Amém? A gente precisa entender uma coisa aqui nesse versículo, porque a gente normalmente escuta pregações a respeito desse versículo, falando de que é dar ao Senhor, e quando nós damos ao Senhor uma oferta, Deus nos retribui. Tudo bem, isso é verdade. Nós temos outros textos que falam sobre isso. Dai, dar-se-vos-á, boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Mas aqui eu quero destacar algo mais. Aqui eu não quero falar nessa teologia de dar e receber, mas no sentido de propósito e consequência. Qual que é o propósito aqui nesse texto que a gente leu? O propósito aqui, a primeira coisa que a gente leu, honre o Senhor. Honre o Senhor. Nós podemos honrar o Senhor de várias formas. E a consequência aqui seria o efeito colateral. Ao honrar ao Senhor, os nossos celeiros ficam cheios. Nós estamos falando em honra. Honrar o Senhor. Existem várias formas de honrá-lo. Nós já fizemos aqui hoje. Cantamos, oramos, adoramos. Isso é uma forma de honrar. Falamos bem dele. Isso é honra. Agora, Deus fala também, honra ao Senhor, trazendo dízimos, ofertas e suas primícias. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: honre também financeiramente. Honre também com os teus frutos, fruto do teu trabalho. Honre financeiramente. Então, estudando na escola bíblica, os jovens são muito perspicazes. Eles querem questionar. E eu acho a escola bíblica para jovem maravilhoso. Eu tenho aprendido muito. E o jovem questiona. Ele chega e fala assim: mas isso aí é um padrão do Velho Testamento. Como é que eu vou dar frutos para Deus? Oferenda? Igual? Não, né? Isso é um padrão do Velho Testamento. Eu falo, sim, é um padrão do Velho Testamento. Mas por trás desse padrão, existe uma lei espiritual. E quando se fala de lei espiritual, aquilo que era no Velho Testamento, ele se sustenta no Novo Testamento. E é isso que nós queremos trazer aqui hoje, sobre a lei das primícias. Lei das primícias. Primícia significa primeiros. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Honrar significa distinguir uma pessoa. Honrar significa colocar aquela pessoa em evidência. Isso é honrar. Fazer distinção àquela pessoa. E no Aurélio falou aqui, consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, etc. Ou seja, honrar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Mas Deus não precisa da nossa honra, porque o primeiro lugar já é dele. Então, o primeiro lugar já é dele. E essa lei das primícias significa colocá-lo em primeiro lugar no nosso coração. Existe uma tradição no mundo, que eu acho que você já participou, e eu acho que você já fez isso na sua casa, porque é uma tradição. Você que está em casa também já deve ter feito isso. Geralmente, aniversários, você chama os amigos para partir o bolo, cantar os parabéns. E aí você chama aquelas pessoas especiais. Você não chama qualquer um na sua casa. Você chama as pessoas que você conhece, que você quer estar junto. E aí você chama para a sua casa e canta os parabéns. E naquele momento dos parabéns, depois que canta os parabéns, o primeiro pedaço do bolo. O primeiro pedaço do bolo, não sei se você já fez isso, mas você dá para uma pessoa que ela é especial, porque está ali no meio, mas ela é mais que especial. Ela é hiper especial, ela é super especial, porque a ela você vai dar honra do primeiro pedaço. Você já fez isso na sua casa?
primeiro pedaço do bolo, você não precisa falar nada. Olha, eu estou te dando esse pedaço de bolo porque você é uma pessoa mais que especial para mim. Não, você não precisa falar. Mas o fato de você dar para ela o primeiro pedaço do bolo, uma mensagem está sendo falada ali, mesmo que sem fala, você está falando, eu considero você uma pessoa de todos mais especial. Primícias é isso, é colocar Deus em evidência. Como eu disse, Deus não precisa do nosso recurso financeiro, porque a Ele é todo o ouro, toda a prata do mundo é dele. Deus não precisa que a gente o honre, porque é dele o primeiro lugar e continua sendo. E é intocável. Mas é uma forma que nós temos de regular no nosso coração quem é Deus para nós. E aí é uma atitude minha. Então, quando eu honro o Senhor, eu estou falando para mim e estou falando para os outros. Deus em primeiro lugar na minha vida. Satanás tentou tomar o primeiro lugar de Deus. Ele tentou pegar o primeiro lugar e as consequências estão aí. Ele foi expulso. Aí Satanás veio para a terra. Ele não pode tomar o primeiro lugar de Deus, mas ele pode tirar Deus do seu coração. Aí é uma questão nossa. Se Deus não está em primeiro lugar no meu coração, alguma coisa vai ocupar esse espaço que não é Deus. Primícia é colocar Deus em primeiro lugar. Perguntaram uma vez para Jesus: Jesus, qual o maior mandamento? O que Jesus falou? Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força. Esse é o primeiro grande mandamento. Jesus poderia ter falado tantos mandamentos. Qual que ele falou primeiro? Deus em primeiro lugar. Depois, o próximo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua... E todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus primeiro. Isso é primícia. Deus primeiro. E quando a gente enxerga essa situação de honrar o Senhor, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando a gente consegue ter esse entendimento e enxergar isso, aí sim, talvez conseguiremos olhar para a oferta de primícias com outros olhos. É como uma espécie de encenação alegórica. Deus em primeiro lugar, então eu trago as primícias com alegria, porque Deus está em primeiro lugar. Então, entendendo, irmãos, o que é primícia? É um lembrete de que Deus é o primeiro lugar. Isso é primícias. Que eu vou falar aqui do primeiro registro de ofertas feito na Bíblia. Vamos falar então de Velho Testamento, sobre o princípio da primícia. E o Novo Testamento, eu vou trazer um exemplo aqui também, para você ver que a base continua. Então, no Velho Testamento, em Gênesis, no capítulo 4, do verso 1 a 7, nós vamos ler aí. Diz o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Leia comigo: se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, Deus está falando aqui de fazer a coisa certa. Pode focar em mim aqui. Deus está falando, faça a coisa certa. Por que que Deus aceitou a de Abel e não aceitou de Caim? Ali são filhos de Adão e Eva. Primeira questão, primeira vez que é feita uma oferta a Deus. E aí, Caim, ele era agricultor. E Abel, ele era pastor de ovelhas. Caim deu aquilo que ele tinha, o fruto do trabalho dele, que era legumes, verduras, e ele montou essa estrutura para Deus. Já o pastor, que é o Abel, deu uma ovelha, um carneirinho lá, um cordeirinho. Mas Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim. Deus gosta de uma carninha, mas não é... Deus não gosta de legumes.
não é essa a história. Lá na escola bíblica, a gente já teve algumas aulas sobre esse tema, e aí um jovem chegou para mim e falou assim, olha, eu sei por que Deus aceitou, então, a do Abel e não aceitou de Caim. Eu falei, por quê? Porque ali diz respeito ao cordeiro que viria a ser. Então Deus aceitou a oferta do cordeiro, mitificando Jesus que viria e que salvaria o mundo. Se você tiver a ótica de salvação, pode até ser um argumento bom, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Por que Deus aceitou um em detrimento do outro? O que de fato aconteceu vamos ler o texto aqui, que eu separei a diferença e o próprio texto explica isso. Leia comigo, passado algum tempo. E o outro, primeiras crias do rebanho. A Nova Almeida atualizada diz, ao fim de um tempo, passado um tempo, Caim deu a sua oferta. Passado um tempo, ou seja, no final de um tempo, deixou Deus para o fim. Em compensação, Abel deu primeiro do seu rebanho. Primeiro significa o quê? Primícias. Colocar Deus em primeiro. Então nasceu os bichinhos ali, a primeira coisa que ele fez, nasceu, esse é do Senhor. Primeiro lugar, primeiro Deus, depois eu. Foi o diferente de Caim. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque deixou Deus por último. Vamos agora para o Novo Testamento. Novo Testamento, Marcos capítulo 12, verso 41, 44, eu não vou ler. Jesus entra no templo, igual aqui, bonitão, e ele se assenta aqui. Jesus, do lado do gasofilácio. Jesus está aqui. E ele está olhando e vendo como as pessoas iriam despojar aqui os dízimos e as ofertas. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Jesus olha o como, ele não olha o quanto. Faz toda a diferença. Porque o quanto é relativo. O quanto eu posso dar R$50, mas talvez para você R$50 está faltando. Deus não olha quanto, Deus olha o como. Como que a gente está dando esse recurso? E é ingenuidade nossa achar que Jesus fez isso uma vez só. Jesus faz isso todos os cultos. Porque Ele quer ver o como, Ele não quer ver o quanto. E aí então Ele senta ali e fica reparando a multidão entrar. E aí ele vê que pessoas estão dando muito. E ele fala depois para os seus discípulos, olha, de todos aí que deram, quem deu mais foi aquela viúva, que deu 2 moedinhas. Essas moedinhas, pela Nova Almeida também, falam um quadrante, ou seja, 2 moedas que representavam um quadrante. O que é o quadrante? Quadrante representa 12 minutos do dia de trabalho. Vamos imaginar que a pessoa ganhe um salário mínimo, R$1.100 por mês. Ela trabalha 20 dias por mês, em torno de R$55 por dia de trabalho. R$55 por dia de trabalho. Essa mulher deu 12 minutos do dia, nós estamos falando aí de R$2. Trazendo para a nossa realidade, essa mulher deu 2 moedas de R$1. Foi o que ela deu. Nessa época não havia transferência bancária, não havia cheque. Acho que cheque nem hoje ainda tem mais, né? Fala cheque, o menino nem sabe o que é cheque. E não havia Pix, só moeda, e também não existia nota. E a Bíblia diz que algumas pessoas davam grande quantidade. Você imagina o escândalo que era isso, trazendo grande quantidade de moedas. Imagina, você já imaginou
você abre isso aqui que é de madeira, aí vem uma pessoa ali com um saco cheio de moeda, que grandes quantidades, e julgando esse trem aqui para dentro. Você já imaginou a algazarra que era lá dentro daquele templo? Barulheira. E o cara ficava todo feliz, né? Olha, eu estou dando grandes quantidades. Mas ele reparou naquela senhorinha que deu 2 moedinhas de R$1. E falou para os discípulos, de todos aí, quem deu mais foi aquela senhora. Aí eles ficaram sem entender, mas não, eu ouvi os barulhos das moedas caindo dos outros aí. Uma cachoeira de moeda. Não, mas quem deu mais foi a senhora. Por quê? Aí é o princípio. Porque a senhora deu tudo o que ela tinha. Com R$2, você faz o que nesse mundo hoje? Você até compra um prato de comida ali no restaurante popular de Belo Horizonte. Ou seja, ela deu até a comida que ela iria comer naquele dia. Mas ela pensou, Deus primeiro. Deus vai suprir. E aí, os caras que deram muito, a Bíblia fala que eles deram do quê? Sobravam. Ou seja, deixou Deus por último. Sobrou, eu dou. Hoje não está nem sobrando, né, irmãos? É difícil a gente falar, está sobrando a grana aí. Aí que você deixa Deus mesmo para as cucuias. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, isso é primícia. Em primeiro lugar. Não deixa para trazer a primícia aqui no último dia, não. Em primeiro lugar. Coloca Deus, isso é primícia. Tá, irmão? Eu queria te abençoar, nós já estamos terminando aqui. Ela deu tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha. Isso é honrar o Senhor. Deus primeiro, depois a minha vontade, depois minhas necessidades. E quando você deixa Deus por último, deu daquilo que sobrava, ou seja, o cara passeou, o cara viajou, o cara gastou, o cara comeu fora, o cara fez de tudo. O que sobrar aqui, vou separar para Deus alguma coisa. Não é isso primícia. Primícia é o contrário. E quando, como diz a frase aqui do pastor Moisés, Deus vai te surpreender. Fala, Deus vai me surpreender com alguma bênção para eu trazer para Ele. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Isso é primícia, meu irmão. Há algo poderoso por trás desse princípio. Pratique em nome de Jesus. Amém.